Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo 11. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era mundano, samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé não só te curou, mas também te salvou. Católicos do meu coração, evangélicos e espíritas, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, com aquela paz que excede aos nossos entendimentos. É mais uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo, da Bahia para todo o Brasil. Cerejinha já chegou lá diretamente de Toscana, na Itália, para estar conosco. Elisete Paz, Antoniete Ferreira Nogueira de Brasília, Ítalo Casais, Vani Sufraviano, Soraya Rodrigues também diretamente da terra mais linda do Brasil, Cachoeira. Vani Sufraviano, sejam todos bem-vindos. Renê Silva também já chegou para estar conosco. Sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que já está no ar há 43 anos, da Bahia para o Brasil. Na palavra dele mesmo, missionário da Ordem de Cristo, um dos últimos do Brasil, Daniel de Oliveira. Estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação.com.br. Estamos pela Cultura da Bahia. Estamos pela ID e Ensinai. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. Estamos por várias plataformas de comunicação. Estamos falando para o Brasil e para todos os continentes. E eu não posso esquecer da mais jovem emissora online, a Voz da Bênção, que agora faz parte do aplicativo Rádiosnet. Você que tem o aplicativo Rádiosnet instalado em seu celular,
pode acessar a Voz da Bênção, rádios online, tá bem? Muita gente tem o aplicativo no celular Rádios.net. Você vai lá, na rádio online e acessa, porque o som é muito perfeito. A rádio A Voz da Bênção já é sucesso no Brasil e principalmente nos Estados Unidos da América do Norte. Compartilharam por lá, e a audiência do nosso programa da Voz da Bênção nos Estados Unidos é de costa a costa. Já são 5h11. Os 5h11. Acorda. Meu pai dizia assim: acorda para pegar no chifre dos bois. Mas não tinha boi nenhum, era uma expressão de um povo simples do interior de Minas Gerais, lá de Campos Gerais, Campo do Meio, Três Pontas. Meu pai falava: acorda Daniel, acorda Jair, acorda João, acorda Tereza, acorda Geraldo, acorda Regina, para pegar no chifre dos bois. Ele estava dizendo: levanta, é hora de ir para o colégio, é hora de ir para o trabalho. E ele dizia: chifre dos bois. Louvado seja Deus, é gostoso levantar. Viu, José Mel Cerejinha, você já levantou aí em Toscana, na Itália? Você está na Itália ou você está no Brasil, filha querida? Maria Luísa já está ali mandando para mim um índiozinho, é isto aí. Maria Luísa mandando ali para mim um boiadeiro. Ítalo Casais, seja bem-vindo, Ítalo. Você fala de onde, Ítalo? Maria Catarina, a pastora forte da bela e querida Juiz de Fora. Este é o Bom Dia, Espírito Santo. Como é gostoso levantar pela manhã. São 5h13. Olhar para o céu e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Este é o encontro dos vasos. É o Café com Jesus. É o Congresso Línguas de Fogo. Este é o programa que o Brasil do Iapoque ao Chuí conhece, porque é pela manhã para dizer para todos: eu quero acordar cantando. Bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe Creonice Nascimento, diretamente de Caruaru, terra que mana leite e mel, terra do mestre Vitalino, Natalino Vitalino mesmo. Deus abençoe meu querido Caruaru. Amanda também já acordou. Amanda acorda de madrugada, mas continua enrolada nos lençóis. Ela só acorda para ouvir o Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Valquíria Honorato já está conosco. Você fala de onde, Valquíria? Deus te abençoe, filha querida. Nelma Souza, Maria do Carmo, Creonice, diretamente de Caruaru, a cidade dos jeans, junto com Santa Cruz do Capibaribe, a cidade que tem a maior feira do Brasil, Caruaru, terra que mana leite e mel. A minha filha mais velha, Sulamita, é caruaruense. Louvado seja Deus, porque hoje é a primeira quarta-feira. Que dia é hoje, rapaz? Hoje é dia 6, Solange Ferreira Santos. Bom dia, meu amigo Espírito Santo. Bom dia, bispo, a paz do Senhor, a paz, Solange. Deus te abençoe, Solange. Deus te dê, filha, um dia iluminado.
Lembrando que hoje é a primeira quarta-feira, hoje é um dia forte, hoje é um dia impactante, hoje é um dia sobrenatural. Mas antes de falarmos do dia de hoje, pegue aí o copo com água e apresenta a Deus. Clarinda Rodrigues. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Apóstolo Daniel. Não. Apóstolo é o Jair de Oliveira. Eu sou um missionário, um evangelista. Que a paz do Senhor invada os nossos corações nesta manhã. Amém, filha. Deus te abençoe. Coloque aí o copo com água para que a água seja ungida pelo Espírito de Deus. A caneta que você vai assinar destravamentos, escrituras, papéis, documentos. Abençoa a caneta que você vai usar para assinar o dia da sua vitória. Eita! Coloque aí também um pouquinho do azeite para a santa consagração. Creia em Deus e também em mim, na voz profética. Se você não crê no homem que vê, como você irá crer em Deus que você não vê? Aqui na terra, ele anda através dos nossos pés, abençoa através das nossas mãos e olha através dos nossos olhos. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, não vivo eu, Jesus vive em mim. Maria do Carmo, a paz do Senhor. Falo de Dobrada, interior de São Paulo. Deus te abençoe, Maria do Carmo. E Deus abençoe a nossa linda cidade aí do interior de São Paulo, Dobrada. Rosângela Rodrigues Porto, geração Sandriele. Ela fala ali e pede oração pela Prefeitura Municipal. Amém, filha. Estaremos orando sim, em nome de Jesus. Coloque um pouquinho do azeite para a santa consagração. Pessoas ontem ligaram e falaram com a nossa secretária de todo o Brasil. São centenas e centenas de pedidos que eu recebo pelo aplicativo WhatsApp 9918622232. Código do Brasil é 55 para quem está no exterior. O código de Salvador é 71. Oração, causa na justiça, fórum, tá bem, Rosângela? Pode mandar para mim uma mensagem digitada. Eu não atendo o telefone. Manda uma mensagem digitada. 719918-62232. Tá bem? É o meu celular. Manda mensagem digitada. E eu estarei orando pela sua querida e amada família. Ou coloque aí no rodapé do programa, vocês que estão me acompanhando pelo Facebook. E nós estaremos orando. Pedidos chegam de todo o Brasil, África, Europa, Ásia, Oceania, Emirados Árabes, Sydney na Austrália. Pessoas me mandam pedido do Alasca, da Sibéria, dos Emirados Árabes, até do Egito, até daquela região do Oriente. Pessoas pedindo cobertura espiritual, porque estamos em todos os continentes, através da rede de comunicação Cruzeiro.com, através da rede de computadores. Aumente o volume do seu rádio, porque o programa é o Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe Roselma Quadros, que já está conosco, Renê Silva. Sejam todos bem-vindos. Roselma Quadros, bom dia, Roselma. Alzira e Joselito Boaventura ligaram ontem para nós, pedindo oração.
Ana Maria Nascimento, Antônio Jorge, Audiceia Gomes dos Santos, Augusto Jairo, Balbino da Conceição, Cândida Ferreira, Cipriana de Melo, a pastora amada já está conosco, diretamente do sul de Minas, minha região. Rosângela Rodrigues Porto, aleluia, 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 Epachariandecais, porque aleluia vira na unção línguas estranhas. Renê Silva, creio no Deus que cura, é isto aí, Renê. Conceição Maria, Cristiane Alves, Davidson Lima, Dionesto Teixeira, Domingo José, Edivaldinas Paim, Elza Marques, Esther Maria, Eurides Lima, Vânicio Fraviano, Soraya Rodrigues, já colocando ali o Pix, para você enviar uma oferta para a manutenção desta rede internacional. Soraya fala diretamente da cidade mais linda do Recôncavo, Santo Amaro e Cachoeira. Deus abençoe. Deus abençoe a nossa irmã Dulce, serva de Deus, o Samuel e toda a equipe da Soraya acompanhando o Bom Dia Espírito Santo diretamente de Santo Amaro. É isto aí, aumente o volume do rádio aí em Santo Amaro, para que o povo de Santo Amaro, Cachoeira, toda esta região, São Brás, possa ouvir a voz da bênção. Fabrício Costa também ligou, Helena Alves, Iracema Lima, Isadora de Jesus, Ivete Pitanga, Ivone Conceição, Joilda Cardoso, José Félix, Jatalina Lima e família Jatalima, Leandra, Leda Maria Ferreira, Leila Alves, Levi Santos, Luiz Roque, Maria Cecília, Maria Cláudia Matos, são tantas Marias, Maria Débora de Jesus, Maria Joana Almeida, Maria Joselita, são tantas Marias, Marinalva Alves, Marivalda Jerônimo, Marisete Silva, são muitas Marias, são muitos nomes. Vocês que comunicaram ontem com a nossa secretária, não fique triste. Seu pedido será levado hoje ao altar de Deus, viu, Ivone Tássio? Viu, Jackson Vizinho? Deus os abençoe. Deus abençoe todo o povo lindo aí na cidade de Santo Antônio de Jesus, Ilhéus. Deus abençoe minha querida Valença, São Francisco do Conde, Madre de Deus, Candeias, Feira de Santana, Jequié, Irará. Deus abençoe minha bela Serrinha. Deus abençoe Paulo Afonso, Juazeiro, Irecê, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Itabuna, Belmonte. Deus abençoe todo o povo que nos acompanha em Senhor do Bonfim, Centro-Sé, a Bahia e o Brasil acorda pela manhã para dizer bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Vânia Rocha está dizendo, já compartilhei. É isto aí, Vânia. Pregue o Evangelho. Leve Jesus, Vânia, como eu levo. E a eternidade, Vânia, nos revelará quantas almas nós ganhamos. Eu e você e eu. É assim que temos que fazer. Nós nunca iremos conhecer estas pessoas.
talvez eu nunca irei ver você, Vânia, mas a eternidade irá revelar o nosso trabalho. A Bíblia diz que o nosso galardão virá com ele pelo trabalho espiritual, que fizermos neste mundo de trevas. A Bíblia diz, Vânia, que o mundo jaz no maligno, não o mundo terra criado por Deus, o mundo administrativo pelo homem mau. Então, nós temos que ser a luz deste mundo, o sal desta terra. Nós temos que ser, viu, Vânia, isso para você também, Aidil, a voz de Deus através de nossas vozes. Aproxime-se do seu rádio agora. Puxe as cadeiras. Vigie para não bater o braço no bule com café quente ou com a garrafa térmica. Abra o seu coração, porque formaremos neste momento, pela Cruzeiro da Bahia, pela Voz da Bênção, que agora está também pelo aplicativo Rádiosnet, fazendo parte das rádios online de Salvador para todo o Brasil. São 3 aplicativos agora. Estamos cobrindo o Brasil pela rádio A Voz da Bênção. Forma-se neste momento o grande coral, não só nacional, não só municipal, mas o coral internacional. E no momento que nós cantamos aqui, lá no céu, os anjos cantam, porque esta obra é santa. Bom dia, Espírito Santo. Amém, Vânisso. Nós nos veremos lá. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Celi, Deus te abençoe, Celi. Elisete, Deus te abençoe, filha. Já são 5h30. Coloca o galo aí para o evangelista Gil, porque ele não conectou a Voz da Bênção
com a Cruzeiro da Bahia, e o Galo precisa acordar. O evangelista Gilcimar, Galo nele, outra vez. Acorda, Gil. Gil deve estar dormindo, misericórdia. A gente precisa conseguir um meio de, a hora que esta rádio entrar no ar, a voz da bênção também. Galo despertador de profeta, não só de profeta, mas de apóstolo também. Depois que o galo cantou, Pedro passou a ter consciência, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Se já tem 250 igrejas na Bahia, por que não 500? Deus pode, eu creio. 250 igrejas entre congregações e núcleos, sim. Podemos chegar a 500 igrejas, sim, porque o nosso trabalho é pela manhã, à tarde e à noite, é constante, e a equipe trabalha como eu trabalho. Por isso estamos orando a Deus para cobrir todo este grande estado. Bahia, parece-me que é o terceiro estado do Brasil, número de população e também a geografia. O que falta são obreiros dedicados, homens de Deus, que têm compromisso com a palavra, mas nós chegaremos lá, assim querendo o bom Deus. Porque de hora em hora o missionário ora, pela rádio A Voz da Bênção. A oração da meia-noite, da 1 da madrugada, das 2, das 3, das 4, das 5, das 6, de hora em hora, o missionário ora. É uma oração revelada e específica, uma oração que Deus mandou fazer. É mensagens, louvor e oração pela Voz da Bênção. É uma rádio online, tá bem? Hoje é quarta-feira. Desde 3h15 da manhã eu já estou de pé. Vou continuar até 11 da noite. É um dia de muito trabalho. Mas no final do dia nós contabilizaremos as almas que ganhamos, o trabalho que foi feito. Porque hoje é dia de estar diante da mesa da divina revelação e da visão espiritual. Hoje é dia da distribuição do santo óleo, algo que eu já faço há 43 anos. Hoje é o dia de estarmos diante do altar, pela manhã, à tarde e à noite. Muitas pessoas não têm vindo mais para a igreja à noite por causa da violência, falta de transporte, falta de companhia, mas a Casa da Bênção, Bahia, os cultos é pela manhã, à tarde e à noite. Aí você escolhe o seu horário. Venha de Uber, venha de táxi, venha de carona, caminhando, venha só ou com companhia, faça seu pitoco, sua trancinha, sua chapinha, vista a sua linda roupa e venha cultuar a Deus. E receber diante da mesa a visão espiritual pela palavra, pela imposição de mãos. Hoje é um dia abençoado, viu, Cristiane Freisenburg e Antônio Jorge Costa. É pela manhã, 8 da manhã, daqui a pouquinho, já são 5h35, 2 da tarde.
e 7 da noite. Hoje é um dia abençoado por Deus, na catedral e na sede. Hoje é fogo cruzado, 3 cultos na catedral e 3 na sede, para atender aos católicos, espíritas, evangélicos e quem precisa da cura, do milagre, da visão, da revelação e da força espiritual. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era a maior alegria que tinha Davi. A alegria de Davi, Renê, não era ir à festa ou à guerra, era ir à casa de Deus. Esta é a minha alegria e esta precisa ser a alegria dos filhos caminhando à casa do Pai. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu amo esta frase, este versículo. Tem gente que tem alegria de ir ao carnaval, ir pular fogueira, ir ao estádio de futebol, à praia. Outros têm alegria em ir ao shopping center. Mas a maior alegria do homem e da mulher de Deus é ir à casa do Senhor, onde tem água limpa, pão fresco e revelação do céu, que alimenta não só a matéria, mas muito mais o espírito. Hoje é pela manhã, à tarde e à noite. Quem sabe você fez exames, hein? Foi diagnosticado um nódulo em seus ouvidos, tímpanos, em sua tireoide, um caroço, um nódulo em seus seios, em seu pâncreas, em seu rim, em seus rins. Quem sabe foi diagnosticado câncer em seu intestino delgado ou intestino grosso, um entupimento na veia do coração, veia aorta ou mamária, uma infertilidade. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado uma doença degenerativa em seu cérebro, em seus neurônios, um glaucoma que pode lhe levar à cegueira, uma depressão que pode lhe levar à loucura, à solidão, ao suicídio. Quem sabe você fez exames e você sabe disso. Você está condenado a tomar remédios enquanto existir vida, e remédios que prejudicam outras atividades dos seus órgãos. Levante sua cabeça. Levante! Eu falo com você. Existe uma porta de saída. Jesus é a porta de todas as saídas. Ele é o médico dos médicos, o advogado dos advogados. Vem estar conosco para você receber a limpeza, a ministração, a imposição de mãos, a palavra revelada. Ah, missionário, já fui em tantas igrejas. Eu estou te chamando para vir à Casa da Bênção. Olha o nome, Casa da Bênção. É a bênção que você precisa, viu, Cristiano? É a bênção que você precisa sempre, Antoniette. Vem à Casa da Bênção. É um nome que Deus deu a este ministério. Casa da Bênção. Na Casa das Farinhas, você compra farinha. Na Casa das Peças, você compra peças. Na Casa dos Tecidos, você compra tecidos.
Na casa de carne, você compra carne. Mas na casa da bênção, é a bênção da vitória. É a bênção da prosperidade. Está entendendo, Lívia Sanches? A bênção, o homem precisa da bênção de Deus. Porque a bênção é espiritual. É força para o espírito. É poder para o espírito. Venham estar conosco. Ao povo da região de Macaúbas, Barbalho, Baixa dos Sapateiros, Barroquinha, Praça da Sé, Pelourinho, Taboão. Ao povo da grande região da Cidade Baixa, Ribeira, Caminhos de Areia, Pituba, Ondina, Maralina, Estela Mares, Itapuã, Patamares, Piatã, Boca do Rio, Cabula, Vale do Ogunjá, do Bonocô, de Nazaré, Vasco da Gama, Ondina, Maralina, Chapada do Rio Vermelho, Liberdade, Fazenda Grande, suburbana. Hoje é dia de estar na casa do Pai, aonde há cura, amor, conselhos, varadas, também vara, mel e às vezes gafanhotos. Hoje é um dia abençoado. Levante, venha. Venha apresentar a Deus o resultado destes exames que te deixou para baixo. Venha apresentar a Deus estas receitas. Está entendendo, Jussara? Deus está falando, Jussara. Venham estar conosco hoje. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico. Está entendendo, Luiz Carlos? Hoje é um dia abençoado. Quem sabe você está aí com a bolsa, hein? Cheia de exames, de receitas. E você já está intoxicado de tanto remédio. Segura na mão de Deus. Segura. Segura nas mãos de Deus. Se uma mão dele não pode te segurar, então segura nas mãos, agarra. Como eu agarrei há 53 anos atrás. Maria Eugênia está dizendo, consultório espiritual. É isto aí, dona Guida. Jussara Ribeiro está dizendo amém. Então, hoje é um dia poderoso. Nós estaremos diante da mesa da visão espiritual. Tira essa tosse da minha filha. Coloca, Vânia, a água e dê para ela beber. Ela vai ter crise de vômito e não vai tossir mais, ou tossir. Então hoje é um dia abençoado. Quem sabe você não dorme à noite? Doutor da fé. É isto aí, Renê. Vocês sabem que alguns dias atrás Deus me deu a recordação de uma mensagem e de uma ministração. Fala para o meu povo que eu tenho banco de órgãos no céu. Ele é criador. Ele é anestesista. Ele é cirurgião. Ele é Deus que faz transplante de tímpanos, de globo ocular, de rins, de fígado, de esôfago, de pâncreas, de sangue, de veias, de coração, de pulmão.
ou pulmões. Não esqueçam de ossos. Ele tem um banco de órgãos no céu. Ele trabalhou e ele continua trabalhando. Ele mesmo falou. Meu pai trabalha até agora e eu também. São coisas para quem crê. E se você não crê, eu te ajudo com a minha fé. Deus me deu o dom da fé para ajudar a milhares de pessoas, como tenho ajudado. Eu não posso reter só para mim o que Deus me deu. Por isso ele abriu portas de emissoras para mim estar aqui te ajudando, te incentivando, falando: levanta e vai, levanta e venha, levante e haja. Então, creia no que eu estou dizendo. Eu jamais pensava em falar para o Brasil e o mundo todo. Mas Deus vai dando conforme a medida e a necessidade daqueles que precisam ouvir. Por isso que eu falo com vocês. Me ajudem a estar aqui. Me ajude. Pregue o Evangelho através da minha voz, uma mensagem simples, fiel e verdadeira. Sem psicologia, sociologia, se espelhando em homens da Europa ou de outros países. A mensagem aqui é bíblica. O texto é aquele que foi revelado pelo Espírito Santo aos evangelistas, aos salmistas, aos profetas menores e maiores. A mensagem aqui não é adulterada, nem rasgada e nem modificada. É a palavra fiel e verdadeira, com todos os tios e jotas e vírgulas e pontos, para que você entenda a voz do Espírito. Ajuda-me a pregar o Evangelho nas primeiras horas do dia para este Brasil idólatra e feiticista. Ajuda-me. Sejam a minha voz por esta cadeia de comunicação, por esta rede de comunicação. Pregue o Evangelho. Apresenta para este mundo a semente da vida, a água da vida, o pão da vida. Às vezes você tem um chamado, uma vocação e nunca obedeceu por causa das adversidades da vida que te parafusaram. Mas ajuda-me e Deus te dará uma bênção. Não enterre seus talentos. Será que vocês entendem o que eu falo? Tem gente que entende. Quem tem o espírito que eu tenho, a senha que eu tenho, entende. Tem uns que não entendem nada. Mas outros entendem, porque é o mesmo espírito. Então pregue o Evangelho. Essa geração incrédula, esta geração cheia de tanta informação que deixa de aprender sobre o céu e o inferno. Nós temos que fazer a diferença, viu, Antônio Marcos? Soraya, Nilma, pregue o Evangelho. Faça um voto a Deus. Abra sua Bíblia. Ponha a cara na Bíblia. Ou o rosto, ou a testa. Este textão que você tem de amolar machado, ponha na Bíblia. E faça um voto com Deus. Qual voto missionário? De contribuir com esta rede de programas. Agora no mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 6 meses. Porque janeiro é o mês da esmeralda azul o ano que vem. Revelação forte que Deus me deu e eu até me assustei. Mande uma oferta, um voto daquele destravamento que Deus destravou. Não é para você comer o dízimo de Deus, não. E nem colocar na mão de
de vaidosos ou colocar em lama, e você sabe disso. Coloque na maior missão da igreja: evangelizar. Evangelizar. Eu sou um evangelista. Eu amo ser chamado de evangelista, de missionário. Então, pregue o evangelho. A Soraya está colocando ali, ó, o número do Pix, para onde você pode enviar uma oferta. Não importa o valor, seja oferta, seja um dízimo santo, é para a obra santa. E ninguém aqui adultera seu dízimo, não. É para a obra de Deus. Ouviu o que eu falei? Filma, fotografam, anote, chave do Pix, Bradesco, Daniel de Oliveira, vem aqui na minha mão, e esta mão é mão de profeta, é mão que semeia há 53 anos. Lenice, que sempre está conosco, sabe disso. Anote o número do Pix: 7199186232. Está entendendo, Moura? Põe uma semente, Moura, na mão deste pregador do Evangelho para as nações. Não fique aí só em São Francisco do Conde, não. Espalha a unção que você tem através de mim. Está entendendo, Cláudia? Você entende que você, Cláudia, tem o mesmo espírito, a senha que eu tenho. Faça um voto pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu marido, que é um adúltero, um prostituto, prostituído pelo diabo e as pombagiras. Faça um voto pelo seu casamento, pelo seu noivado, pela sua fazenda que vai mal, sua empresa que está derrotada, que não tem mais clientes, seu escritório de contabilidade, representação. Faça um voto. Vocês sabiam que Ana fez um voto? A mulher de Elcana, na igreja, ela chorou parecendo uma bêbada. E ela negociou com Deus. Poucas pessoas na Bíblia que negociaram com Deus. E Ana, que era uma canelinha de fogo, negociou, chorando. Ela falou: se o Senhor me der um filho, eu vou te dar de volta. E 9 meses depois, que Elcana dormiu com ela, e ela se engravidou, ela trouxe o menino. Depois que o menino desmamou e entregou na igreja como oferta. Eita, mulher abençoada! E todo ano ela trazia uma roupa nova para o menino que crescia, Samuel. E Samuel tornou juiz, profeta. Eita! Juiz, profeta. E o que mais, meu Deus? Era 3 e 1. E ele recebeu a bênção, porção dobrada, 3 vezes mais. Juiz, profeta, e esqueci o outro que ele era, mas ele recebeu porção dobrada, porque a mãe fez um voto. É isto aí, me ajudou. Juiz, profeta e sacerdote. O juiz era para julgar, o profeta era para entregar o recado, e o sacerdote que estava nele, a unção, era para as ministrações. Então, Ana negociou. Que mulher de fé, viu? Negociar com Deus. Ela fez Deus levantar e dar vida ao seu ovário, ao seu útero que era infantil, e tirar a infertilidade do velho do Elcana. E não foi que ela engravidou? E depois ela ainda teve mais 5 filhos de Elcana.
Aí a madre dela abriu, porque ela fez um negócio com Deus e cumpriu a sua negociação santa e fiel. Quantas pessoas, hein? Que às vezes faz um voto e não cumpre o voto. Vigie, você não é obrigado a votar, mas quando votar, cumpra, ainda que ele custe a vida. Quantos faz o voto nas águas batismais e não cumpre? Quantos que faz o voto no altar, no enlace matrimonial e não cumpre? Quantos que faz um voto até com a mão na Bíblia e não cumpre? Vigie. Porque quando você votar ou negociar com Deus, cumpra. Cumpra. Deus não é menino. Se fez o voto, pague seu voto. Aí que eu fico pensando, quantos homens de Deus, hein? Que faz um voto de ter um tempo integral na obra. E depois que torna pregador do evangelho, não cumpre o voto. Não levanta cedo, não ora, não abençoa o povo, não faz cultos. Só faz 2, 3 cultos por semana. E o mais é dormindo e na televisão ou no passeio. Se fez um voto de tempo integral, cumpra seu voto. Senão você vai ter que dar conta das almas que você deixou de ganhar para Jesus. Ana fez um voto, negociou, cumpriu, e o seu filho tornou profeta, juiz e sacerdote, porção dobrada pelo voto da mãe. Faça um voto aí agora, com rosto na Bíblia, pelo seu casamento, pela sua fazenda, pela sua loja, pelo escritório de contabilidade. Deus está falando com alguém, e representação, pela sua boutique, pelo seu salão de beleza, que só entra gente feia para o mal. Está entendendo o que eu estou falando? Pela sua panificadora, pela sua farmácia, que vendia e agora não vende mais nada. Só entra ladrão para roubar na prateleira. Faça um voto pela sua empresa. Põe a cara na Bíblia e fala com Deus. E mande uma oferta, um dízimo, um voto. Faça um voto de durante 6 meses. Você pregar o evangelho, como eu prego através de mim. E patrocinando nesta rede internacional de comunicação, o Bom Dia Espírito Santo, o Encontro dos Vasos, o Café com Jesus, o Congresso Línguas de Fogo da Bahia para o Brasil. Anote aí o número do Pix, filma o número do Pix. Ah, missionário, eu não tenho Pix. Mas alguém da família tem. Não importa o valor, é o voto, é você que vai fazer. Seja R$20, R$50, R$100, R$1.000, R$5.000, R$10.000, R$1 milhão, eita, hein? Pensou se aparecer uma oferta de 1 milhão? Deus pode fazer isso, rapaz. Deus está movendo as águas em todos os continentes através do ministério do programa Bom Dia Espírito Santo, Casa da Bênção de Deus. Negocie com Deus e você verá o menino nascer. O menino vai nascer. Samuel vai nascer. O Isaac vai nascer. O Benjamim vai nascer. Porque Deus, quando você faz um voto, Ele abençoa a semente. Abra sua Bíblia.
Lucas capítulo de número 17. Abriu a Bíblia? Cadê a sua Bíblia, Cristiane? Soraya, Amanda? Abra a sua Bíblia. Deixou a Bíblia em casa, no porta-luvas do carro? Cadê a sua Bíblia, Ramon? Abra a sua Bíblia. Bíblia aberta é a boca de Deus. Cadê a sua Bíblia, meu irmão católico, da edição Ave Maria? Cadê a sua Bíblia, meu irmão testemunha de Jeová? Cadê a sua Bíblia, meu irmão espírita? Abra a sua Bíblia. Cadê a sua Bíblia, meu irmão padre, presbítero, pastor? Abra a sua Bíblia. Ah, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou padre. Não preciso de Bíblia aberta, por isso que a sua vida é uma derrota. Quem despreza o livro santo, por isso que eu lembro de Paulo dizendo para Timóteo, quando vier me visitar, Timóteo, traga meus livros, minha capa e meus pergaminhos, minha Bíblia. Eita! Paulo, até na hora da morte, queria estar abraçada com a Bíblia. Cadê a sua Bíblia, Jackson vizinho? Soraya está dizendo, retransmissão começou agora, ok. Começou atrasado. Depois que a gente colocou o galo para o Gil, ele acordou. Cadê a sua Bíblia? Deixe-me ver quem mais está sem Bíblia. Lucas capítulo 17. A cura de 10 leprosos. A lepra é uma das doenças mais antigas da humanidade. O leproso era condenado a morrer nos leprosários, ou no meio do mato, ou nas colônias. O leproso tinha que abandonar a família. O leproso tinha que amarrar um sino no pescoço. E por onde ele ia passando, ele tinha que gritar, leproso, 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 para as pessoas saírem de perto dele. Porque era uma doença contagiosa, viu, Marta Vidal? E é até hoje. Existem hoje também a lepra do pecado, a lepra da cocaína, do crack, da cachaça, dos prostíbulos. Hoje existem muitas lepras que também são contagiosas se nós não vigiarmos. Mas a Bíblia fala aqui da lepra física, feridas. As orelhas caíam, o nariz caía. Misericórdia. Os dedos das mãos e dos pés caíam. Todos conhecem a história do escultor aleijadinho, que com os cotós de braço fez as esculturas lá de Tiradentes, São João del Rei, toda aquelas cidades antigas de Minas Gerais. Então, a lepra era uma doença amaldiçoada pelos sacerdotes. E a pessoa era expulsa da cidade, ganhava uma roupa e ia morar no mato.
até morrer, porque era incurável. Deus te abençoe, meu sobrinho Robson de Oliveira. Por onde anda você, hein, Robson, que nunca mais ouviu seu tio, hein? Deus abençoe você, sua esposa, professora, seus filhos e a nossa querida Minas Gerais. Robson é um sobrinho amado, filho do meu irmão Geraldo. Deus te abençoe, Robson. Uma alegria saber que você continua antenado. É isso aí, Robson. Cadê a sua Bíblia? Vai voltar daqui a pouco, já voltou. A Bíblia fala aqui da cura de 10 leprosos. Aconteceu que indo ele a Jerusalém, sempre Jesus estava em Jerusalém, no templo, no Jardim das Oliveiras. Jesus amava Jerusalém. Ele sabia que um dia ele entraria triunfalmente em Jerusalém. Ele sabia que ele morreria naquela região, que ele seria sepultado ali, e ele seria ressuscitado e dali subiria para o céu e organizaria sua eclésia, como diz o bispo Palarone, a eclésia, a igreja do Senhor, a equipe dele. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Samaria era uma cidade profana, uma região profana, de um povo abandonado, desprezado e excluído da sociedade por causa da idolatria, da feitiçaria, da mitologia. Os samaritanos eram um povo imundo, impuro. Assim julgavam os judeus. Assim julgavam os judeus. Mas Jesus veio para os galileus, Jesus veio para os samaritanos, Jesus veio para os europeus, Jesus veio para os africanos. Por isso ele disse: eu sou o pão da vida. Ele veio para todos. E entrando numa certa aldeia, aonde moravam os leprosos, sim, estamos aqui nas Três Pontas, gelada, tio. Todos os dias vou passando café e ouvindo o Senhor aqui louvando a Deus. Que bom, Robson. Como diz os mineiros, eu vou coar o café ou passar o café. Deus te abençoe, Robson. Saudade de vocês e saudade da minha querida Minas Gerais. E a Bíblia diz: e entrando numa certa aldeia, não fala o nome da aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, 10, os quais pararam de longe. Por que de longe? Os leprosos sabiam que não podia chegar perto de pessoas sadias. Eles tinham consciência. Eles tinham um sino no pescoço que tinham que balançar. Leproso está passando. Eles eram expulsos da cidade por causa da lei da higiene e tinham que morar no mato ou nas aldeias, por ordem dos sacerdotes, que examinava o corpo de cada um de longe e expulsava e tirava de dentro de casa. Santana dos Anjos, palavra abençoado, me limpa, meu Abba Pai. Amém, filha. Amém. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus em todas as áreas. Se crermos, veremos a glória de Deus. E eles levantaram a voz. Os 10 leprosos gritaram, dizendo: Jesus, mestre, eita, tenha misericórdia de nós. Eles reconheceram
o poder de Jesus. Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Eles pediram misericórdia. Eles reconheceram o poder curador e libertador de Jesus. E ele, vendo-os, disse: ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aleluia! A hora que eles clamaram a Jesus, Jesus falou para eles: mostra ao sacerdote. Eles tinham que apresentar aos sacerdotes para oferecer a oferta que a lei de Moisés determinava para que oferecesse pela limpeza da enfermidade maligna, a lepra. O sacerdote expulsava e o sacerdote recebiam depois da cura. Era tipo um médico de pele. Esqueci como dá o nome de médico de pele. Um dermatologista. Aí, meu irmão, só quem entende de biologia ou diz na área da saúde, não é? E de mostrar aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles obedeceram. Jesus falou: vá, vocês não creem em mim? Já disseram que eu sou o mestre de vocês? Vá, dermatologista. Isto aí, Amanda. Você é da área de saúde, não é, Amanda? Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe. Eles foram, obedeceram o ide de Jesus, e no meio do caminho, antes de chegar ao templo, antes de chegar à sinagoga, antes de chegar ao encontro com os sacerdotes, eles viram que as feridas haviam desaparecido. Eles devem ter levantado a roupa e não tinha mais feridas, chagas. A lepra sumiu, porque eles obedeceram, vá. Eles reconheceram e obedeceram. Eles reconheceram e obedeceram, vá. E mostra aos sacerdotes, faça a coisa certa. Não foram os sacerdotes que os expulsaram? Se apresente a eles. E no meio do caminho, aleluia! Deus tem um caminho para operar. Por isso ele disse: eu sou o caminho. Feliz é quem entra pelo caminho. E no meio do caminho você verá a glória de Deus. Já são 6h15. Um deles, um só, vendo que já estava limpo, são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Eu penso que este homem aqui que reconheceu que estava curado, viu, Priscila Godoy? Onde estava você, Godoy, que apareceu agora? Dormindo, não é? Então, aquele voltou gritando, rapaz. Ele fez um barulho santo. Ele gritava e agradecia a Deus pela cura, porque ele viu que a lepra havia desaparecido milagrosamente. Ele gritava, ele pulava, ele salmodiava, ele dançava, ele certamente tirava a roupa do corpo, ele deve ter ficado nu, louvando a Deus. Viu, Vânia Rocha? Louve a Deus pela vitória da sua família, Vânia. E por sua vitória, filha. Louve a Deus, Jussara Ribeiro, pelas vitórias de sua vida, da vida da sua filha, do seu filho, da sua casa, sua família. Louve a Deus, Jussara. Ele louvou a Deus porque estava limpo. Ele louvou a Deus porque conheceu o amor de Jesus.
porque foi curado pela palavra de Jesus. E às vezes a gente chega na igreja só quer pedir. Nós temos muito mais que agradecer do que pedir. Peça, quem pede recebe. Louva, quem louva ele levanta do trono e ele manda as bênçãos, porque o homem foi criado para louvar a Deus, e quando o homem louva a Deus, ele manda a resposta. Eita! Hoje é dia de nós louvarmos. Hoje é dia de agradecer. Hoje é uma mesa preparada, é um culto poderoso pela manhã, à tarde e à noite. São tantas coisas que acontecem em nosso culto para Deus, que chega no fim a gente nem sabe se o céu desceu ou se a igreja subiu, porque a mesa é linda. A mesa é linda, preparada no deserto da vida, com tudo que nós temos direito pelo Pai da eternidade. Tá entendendo, Solange, Rita, Wagner? Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, com bocão, e caiu aos pés de Jesus. Aleluia! Ele se lançou de cara no pó aos pés de Jesus. Coloque o rosto aí na Bíblia, viu? Faça um voto de ajudar na pregação do Evangelho. Põe uma semente na mão deste semeador. Você sabe o que eu estou falando. Precisa ser semente grandona, não. Dentro da sua possibilidade, de sua semeadura. Deus está falando com você, Priscila, Sueli, Vânia, Rita. Ele cai aos pés de Jesus com o rosto na terra. O leproso pôs a cara no pó. Eita, este era da casa da bênção, dando-lhe graças. E a Bíblia diz, viu, Robson? Por onde andou você, Robson, que nunca mais apareceu? E caiu com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Por que a Bíblia fala que ele era samaritano? Porque ele não era judeu. Ele não era crente. Ele era profano, ímpio, mundano, carnal. Mas ele creu em Jesus. Ele não era judeu, ele não era de nenhuma tribo de Israel, ele era samaritano. Está entendendo, Marcilene Freitas? Eu sei que agora tem muita gente que não é evangélica, mas estão me acompanhando no manicômio, no presídio, no hospital, plataforma de petróleo, na roça, no sítio, lá no Alasca, lá na Sibéria, naquele mundo gelado, lá em Toronto, no Canadá, como ontem eu recebi um comunicado de Toronto, lá em Sydney, na Austrália, lá na África Central, África do Sul, África do Norte, lá na costa do Marfim. Deixe-me ser profeta para você, meu amigo, minha amiga. Não te conheço, nunca irei te conhecer, mas lá no céu nós vamos nos abraçar. A Bíblia fala deste samaritano. Eita, samaritano que converteu com cara no pó. E às vezes os cristãos de hoje não põem mais a cara no pó para agradecer. Coloque o pó na cara, em vez de colocar a cara no pó.
se mascara com a vaidade. E ele dava graças a Deus, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos, aonde estão os 9? Não foram 10 que foram curados? Jesus sabia, viu, Marcilene Freitas, que 10 tinham sido curados. Onde estão os 9? Jesus perguntou por eles. Cadê eles? Para onde eles foram? Não foram 10? Cadê os outros? Foram para o carnaval, foram para os bares, para a boemia, para os cabarés, bingos e cassinos. Foram para a praia, para o lazer, e esqueceram de me agradecer. Onde estão os 9? Jesus perguntou. Jesus sabia contar. Jesus notou que faltavam 9. Não foram 10 os limpos, onde estão os 9? Ele está perguntando. Onde está você que foi liberto, que foi curado, que foi salvo? Afastou da igreja por quê? Da Santa Ceia por quê? Do altar por quê? O que Deus te fez de mal? Porque trocou o mundo por Jesus? Ou Jesus pelo mundo? Volta enquanto há tempo, para que o juízo de Deus não venha lhe condenar. Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano. E disse-lhe Jesus para ele, aí que é gostoso, aí é gostoso, aí é maravilhoso, aí é gostoso. Está entendendo, Robson Santos? E CB Valença, participando da bênção, isto aí, filho de Abraão. Dê glória a Deus, agradeça a Deus, viu? Está entendendo, Nilma, Amanda, Rita, Eunice, Vânia? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te. Olha que Jesus falou para ele. Vai, a tua fé te salvou. Interessante que ele não foi só curado, ele foi salvo. A cura é importante? É, mas é chamada de maná. O negócio não é ser curado, ser liberto. Isto são coisas dos sinais de Deus, por amor a nós. O negócio é ficar firme com Jesus e voltar para agradecer de corpo, alma e espírito. E aí nós ouviremos: a tua fé não só te libertou, te curou, mas também te salvou. Está entendendo, Vânia, Dislene, Dulceli? Firme com Jesus, hein? Sempre agradecendo pela cura, pela salvação, pela remissão, pela libertação. A tua fé te salvou, Jussara. Salvação não é por obras, é pela fé. Mas quem é salvo tem obras boas, sim. E elas irão nos acompanhar também para os galardões. Está entendendo, Jocelina? Aquele leproso, 9 só foram curados. Mas aquele único foi curado e foi salvo. Quantas pessoas que vêm às nossas reuniões, que são libertas, são curadas, são abençoadas, mas vira as costas para Jesus
e abraça o mundo e abraça o diabo. Mas aquele que reconhece Jesus como libertador e salvador, ele é salvo. O negócio não é só cura, não é só maná, é salvação. O único aqui que foi salvo foi o samaritano que converteu de corpo, alma e espírito. Quantas pessoas que me ouvem, hein? Que já foram libertas, curadas e abençoadas e abandonaram Jesus. Lembra que ele te ama e te operou em sua vida. Que aquela cura não seja maldição. Que aquela cura não seja perdição. Que aquela cura seja o sinal da sua salvação. Que ele te ama. Viu, Ramon? Viu, Priscila? 10 foram curados. Um só foi salvo. E que possamos fazer parte daquele único que disse, reconheceu que Jesus era Salvador, pôs a cara no pó e ouviu a palavra, tua fé te salvou. Eita! Você precisa aceitar Jesus. Você precisa renovar a sua aliança. Venha à igreja hoje, ou domingo, o dia da grande Santa Ceia, na sede no bairro da Liberdade. Ou hoje, ou sexta-feira depois de amanhã, venha logo, porque às vezes depois você vai querer e não vai mais poder, porque depois da morte segue-se o juízo final. 6h27, coloque aí agora o copo com água, um pouquinho do azeite, as caixas com medicamentos, a caneta, protocolos, ferramentas de trabalho, processos, coloca sua bolsa, sua carteira, seu contra-cheque, seu cartão de crédito. Vamos falar com Deus, Aidil Monteiro. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Eu abençoo esta quarta-feira, primeira quarta-feira. Que a mão do Senhor leve as multidões até a Catedral da Bênção e a sede no bairro da Liberdade. Porque hoje é a primeira quarta-feira da mesa das visões espirituais, a entrega do santo óleo e as ministrações. Tragam para estar conosco judeus espirituais e samaritanos, porque o Senhor estará presente para abençoar. Tragam para estar conosco alcoólatras, toxicômanos, leprosos de todas as categorias de lepra, para o momento da limpeza espiritual. Eu já vejo a igreja hoje superlotada, de pessoas orando e recebendo a ministração. Pai, abençoa-nos neste dia, liberta os cativos e opera maravilhas. Esta pessoa que está dizendo, um dia eu vou à Catedral da Bênção, que seja hoje. Quantas pessoas que estão dominadas pela lepra da cocaína, do crack, dos prostíbulos, da ganância, da avareza, a lepra do pecado que não sai da pessoa,
da ganância, que é uma lepra terrível, da avareza, da vaidade. Mas o Senhor cura, liberta, limpa e ainda dá salvação para quem reconhece o seu poderio e a sua virtude. Pai Santo, eu abençoo o dia de hoje e as multidões que me acompanham em todo o Brasil, na África, na Europa, na Ásia, por esta rede de rádios, principalmente pela voz da bênção. Eu abençoo aqueles que estão me patrocinando para estar aqui, pregando o Evangelho através da minha voz, enviando uma oferta, um voto, um pix, um dízimo, para nos ajudar nesta rede internacional de comunicação. A mão do Senhor, a mão do Senhor esteja sobre todos. A água seja transformada em unção. Coloca nesta água radioterapia, quimioterapia, iodoterapia, antibióticos, cálcio, fósforo, vitamina, complexo, fórmulas que só o Senhor tem no laboratório do céu. Eita! Santifica esta água, para que esta pessoa, ao beber, seja liberta, curada e abençoada. Eu creio, como Naamã creu, como o cego que lavou os olhos no tanque de Betesda creu, como Maria creu, dizendo: fazei tudo o que ele vos mandar. E as águas foram transformadas em vinho ou em sangue lá no Egito. Unge esta água para a cura desta enxaqueca, desta pressão alta, deste AVC, desta enfermidade no baço, no esôfago, nos rins. Esta pessoa que está com esta crise maligna de apenicite, Deus me revela, opera na vida deste adolescente. Santifica esta caneta, que vai assinar escrituras, papéis, compras, vendas, distratos, contratos. Unge esta caneta, consagra este óleo, que esta pessoa vai ungir a moto, o carro, o filho, a filha, a pessoa que está entubada no hospital. Eu abençoo em nome de Jesus este azeite de oliveira. Eu posso e tenho autoridade para isso. Pai, eu consagro estas caixas com medicamentos, meias, tênis, capacete da moto, chave do carro, celular, notebook, caixas com medicamentos, algodões, pomadas, gases curativos. Esta pessoa que está com a mão sobre os seios, que este nódulo desapareça dos seios, da tireoide, este câncer no fígado, no pâncreas, nos rins, no intestino, esta diabetes, este AVC, estas dores reumáticas e lombares, esta úlcera, esta gastrite, esta hérnia, estas câimbras de nó, este ressecamento maligno, esta infertilidade que está no ovário, nas trompas, nos testículos deste homem, este câncer na bexiga, na próstata, nos rins, nos ossos. Deus me revela. Seja o Antônio curado, o Fábio, o Marcos, o Lúcio, o Paulo, o Roberto, o Wagner, a Tânia, a Beatriz, a Tereza, a Ana. Seja curada deste abafamento, desta pressão alta. O Silvio, o Severino,
a Luzia, a família Silva, a família Barros, a família Barroso, a família Ribeiro. Recebam. É para você mesmo. Está aí sentindo o corpo tremendo e arrepiando e suando as mãos. E vontade de vomitar. Pode vomitar. Eu dou uma ordem. Esta macumba que entrou pela boca, através daquele abará, daquele acarajé, daquele pé de moleque, daquela muqueca, daquela galinha cabidela, daquele pão de queijo, daquele requeijão, daquela macumba que entrou pela boca, sai em forma de arroto, de náuseas, de vômito, através daquela farofa de dendê, daquele queimado, daquela bala de coco. Toda macumba que foi feita naquela jaqueira mole, naquele abacateiro roxo, com aquele marisco, com aqueles camarões, com aquele feijão foradinho. Deus está revelando aquele suco de graviola, aquele ponche, aquela cerveja temperada, preparada, aquela cachaça, aquela caipirosca, aquela vodka, aquele Campari, aquela Malzebir, aquele vinho, que até hoje a pessoa sente o gosto e o arroto daquela bebida maldita. Deus me revela. Saia de dentro deste homem Zé Pilintra, boca de fogo, espírito do bico doce, que foi alimentado com mel na encruzilhada. Sejam estas vidas libertas e curadas pela minha fé. Eita, quanta gente tonta, quanta gente vomitando, quanta gente agora com as mãos transpirando, quantas pessoas suando, quantas pessoas correndo para o sanitário. Deus me revela. Receba os milagres e reconheça que foi Jesus. Jesus quem te deu saúde. Epachariande canta lebais. Assim diz o Senhor. Levante os braços, bata na cabeça. Se você ia morrer com AVC, não vai mais não. Você vai chegar aos 94 anos. É com você mesmo, viu? Bata no coração. Marca-passo espiritual. Não tem mais dor nos ombros, não, nem nas pernas. Aperte o estômago, esôfago, os seios. Faça o exercício aí, Rita. Creia, Soraya. Aperta seus rins. Profetiza. Profetiza. Põe a cara no pó. Mande uma oferta, um voto, um dízimo para ajudar na pregação do Evangelho, rede internacional. Não segura sua bênção não, viu? Vigie, agarra sua bênção com as duas mãos e pregue o Evangelho através da minha voz. Daqui a pouquinho estarei na Catedral da Bênção. Deus os abençoe. Compartilhe este programa. Esta oração foi revelada. Compartilhe a mensagem e a oração, se tiver jeito. Viu, Ramon? Você está entendendo, Ramon? Viu, Cristiane?